A palavra de Deus, através do profeta Jeremias, no seu capítulo 8, verso 7, nos diz o seguinte. Podemos ler a partir do verso 4 para uma melhor compreensão. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar. Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo através do profeta, olhar as aves do céu. A palavra de Deus, ela contém muitas comparações e exemplos da vida prática. Para tornar a mensagem de Deus compreensível aos homens, nós observamos como nesse verso 7, Deus falar a respeito do comportamento das aves, como elas procedem, a sua maneira rotineira da sua natureza de observar os tempos das estações, tempos determinados, tempos da sua arribação, isto é, tempos em que elas fazem uma migração de um lugar para outro. E assim, esse exemplo das aves deveria ser um exemplo também na vida do povo de Deus, no caso, o povo de Israel, que deveria ter um comportamento de servir a Deus. Mas aqui nós vemos que a situação do povo de Israel, especialmente de Judá, era uma situação de apostasia. O povo esquecia-se de Deus. O povo voltava-se contra Deus, adorando outros deuses que não eram recomendáveis. Assim, a maldade do coração crescia e agora Deus está dando um juízo, como ele faz nesse verso 7, na parte B. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então precisamos, prezado ouvinte, conhecer o juízo do Senhor. Nós temos que entender que na vida que nós temos neste mundo, nós não somos independentes. Nós temos a alma que o Senhor nos deu e dessa maneira nós temos que prestar sim contas a Deus. Não somos independentes. Deus vai requerer de nós, de cada pessoa que nasce sobre a terra. Por isso o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, ele disse em Mateus capítulo 6,
26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então a alma humana, ela vale mais do que, como o Senhor Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que nós temos de mais valor neste mundo é a nossa alma. A pessoa mais rica deste mundo não são os seus valores materiais que ela pode ter, mas é a alma, a parte invisível que somente o Senhor Jesus pode dar valor, pode dar riqueza. Então observemos que os pássaros migratórios, eles mudam-se no tempo certo. Por quê? Para evitar, muitas das vezes, as inclemências, as mudanças do tempo, especialmente do inverno. Tem lugares na Terra que o inverno é muito rigoroso. E o texto desse verso 7 está dizendo que essas aves, elas conhecem os tempos determinados. Sabe quando precisam fazer uma mudança, fazem uma viagem longa, elas não ficam acomodadas no seu habitat natural, elas vão procurar ir para lugares onde elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Não confiam no seu ninho quente, não se acomodam. Assim também deve ser a nossa vida. Quando buscamos a parte de Deus, quando sabemos que certas situações na nossa vida não estão de acordo com a vontade de Deus, nós temos que procurar um outro local. Podemos citar o exemplo de Ló. Ló, ele estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, vivendo com a sua família. Parecia que tudo estava certo, estava bem, mas Deus tinha determinado a destruição daquelas duas cidades. E Ló não queria sair dali. E a palavra de Deus diz que Deus enviou os anjos para apertarem com Ló, e eles disseram: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Agora, a atitude de Ló, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ele foi como que forçado a sair, puxaram-no daquela cidade, ele estava acomodado naquela situação. Será que você, prezado ouvinte, não está acomodado numa situação deste mundo? É tempo determinado de você voltar para Deus, de você acertar a sua vida espiritual com Deus, não ficar parado nessa situação que está te embaraçando no pecado, numa vida fria sem Deus, ou numa vida morna, um pouquinho com Deus, outra vez com um fervor maior na casa do Senhor. Não acomode-se nessa situação, não se deixa enganar por outros pássaros, podemos assim dizer, usando essa metáfora dos pássaros, que durante o inverno devem e podem ficar no lugar onde estão. Então temos pássaros que eles têm um organismo
que aguentam um determinado tempo do inverno. Então eles ficam naquele lugar, como também tem pessoas que infelizmente amam tanto o pecado que não querem sair desta vida. Podemos também dizer, observando os pássaros migratórios, eles não conhecem direção e destino. Eles não têm um GPS, uma rota determinada. Eles viajam pela orientação de Deus, não pelo seu próprio critério. Assim, é um instinto da parte deles. Por isso, estes são um exemplo de obediência para os homens. Nós também devemos ter esse sentido de direção, de orientação, através das coisas de Deus, através da palavra de Deus. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus, para que possamos ter a orientação segura. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ora, o homem natural, isto é, o homem que não teve uma experiência com Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, importa nascer de novo? O que é carne, é natureza. O que é espírito, isto é, nasceu para uma vida espiritual. E Paulo continua, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não se deixa guiar, assim como os pássaros, mas quem se entrega aos cuidados de Deus será guiado seguramente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor Jesus, ele deixou o seu Espírito Santo. E certa ocasião, Filipe, Tomé perguntaram para o Senhor Jesus Cristo a respeito de serem guiados. E diz em João 14, 5 e 6, disse-lhe Tomé, Senhor, não nos sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso guia. Podemos aprender também com os pássaros migratórios, eles não levam suprimento, eles não têm uma espécie de mochila, não têm uma mala onde eles possam colocar algumas coisas, algum alimento, mas eles são sustentados por Deus. Deus é que os sustenta, os pássaros. Em Lucas capítulo 9, verso 3, o Senhor disse, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Por quê? Porque ele sabia que Deus iria sustentá-los. Dessa maneira, nós temos que saber que existe um suprimento da parte de Deus. Deus nos sustenta, assim como sustenta também os pássaros. Durante a viagem, os pássaros param para se alimentar e descansar. Porém, eles anseiam atingir o alvo. Nós também estamos numa peregrinação para a mansão celestial. Muitas das vezes podemos ficar cansados das lutas deste dia, da jornada desta caminhada. Podemos dormir um pouquinho para descansar, nos alimentar. Mas o nosso objetivo é atingir o alvo. E o alvo é o Senhor Jesus Cristo. O alvo é a Canaã celestial. Assim,
o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós temos que ter a direção, assim como tem as aves do céu, a direção dos tempos determinados. E nós sabemos que esse tempo para este mundo está acabando. Deus vai enviar também o seu juízo. Nós temos que observar o tempo da arribação, o tempo de chegar no destino, que é a Canaã celestial. Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus não permite que os pássaros, nem seus filhos, pereçam nessa viagem. O Senhor nos guia, o Senhor nos sustenta. E dessa maneira, nós temos que atingir o objetivo. Os pássaros migratórios mais jovens, eles seguem o exemplo dos pássaros mais velhos e experientes. Por isso, nós temos que olhar para os irmãos que têm mais idade, ver a sua condição espiritual e servir de modelo para as nossas vidas. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Por isso, prezado ouvinte jovem, observem a fé do seu pai, da sua mãe, para que você, assim, possa seguir este grande exemplo. Paulo dizia em Efésios 6:1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por isso, essa é a nossa recomendação neste dia, para que você observe as aves do céu, como Deus deixou esse exemplo aqui para Israel, para que você possa ter essa determinação de conhecer os tempos, o tempo de chegar, e você possa conhecer o juízo do Senhor. Um dia, o Senhor vai estar dando o seu juízo, e nós temos que estar sendo justificados pelo Senhor Jesus Cristo para nos apresentarmos justo diante dele. Por isso, o apóstolo Paulo dizia aos romanos, observando o que foi dito por Abacuque, o justo viverá por fé. Senhor, que assim como as aves do céu têm os seus tempos determinados para a mudança de rumo, para chegarem a lugares mais propícios para a sua vida, assim também, Senhor, as pessoas que nos ouvem neste dia possam estar saindo dos lugares que estão e conhecendo o Senhor Jesus Cristo pela fé. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.